Bem, o Enfoque Ágape está aqui no gabinete, no escritório, no lugar santo de Wilson Santos Ferreira, administrador, bacharel em Direito, escritor, escreveu 2 livros, né, Wilson? 2 livros. Marketing Pessoal e Falando em Público. Falando em Público. Bem, ele nos convidou, viemos e estamos aqui falando sobre um monte de coisas, mas agora vamos centrar o nosso assunto nessa entrevista e ele vai falar um pouco sobre ele, vai falar um pouco sobre suas histórias, para que a gente faça pequenos vídeos e você, telespectador, possa conhecer o escritor da sua cidade de Imperatriz. O Enfoque Ágape é um jornal novo que está chegando na cidade de Imperatriz. Estamos na 3ª edição e convidamos Wilson Santos Ferreira para fazer parte do nosso time e, consequentemente, tenho certeza que fará muito sucesso, porque é escritor e eu sou fã de escritores. Então, Wilson, bom dia. Bom dia. O palco é seu e o momento é seu. Bom dia. Quem é Wilson Santos Ferreira? Eu sou natural de Grajaú, pequena cidade aqui próxima. Sempre gostei da questão do hábito de ler. É uma coisa que a leitura sempre me fascinou. Eu tenho a sala de aula como hobby. Muito bom. É um hobby. Contorno mesmo. Para mim, estar na sala de aula ministrando é prazeroso. Isso é fascinante. Ensinar para mim faz bem, é desestressante. Quem acaba ganhando é o aluno, né? Essa paixão, né? Na realidade é uma troca, porque eu falo que o melhor lugar para você estudar é ser professor, você está na sala de aula, porque além de você ter que se preparar para ministrar, você termina aprendendo no contexto que você está inserido, na troca de experiência, na troca de valores, enfim, é um mundo fantástico. E quando começou essa paixão nisso? Rapaz, na realidade, até o meu 3º ano de faculdade, eu não tinha a mínima coragem de abrir a boca para falar na sala de aula. Eu era totalmente inibido, tímido. E quando eu hoje falo numa palestra minha, num curso, num treinamento, que o falar em público é algo que pode ser superado, e eu desafio qualquer um nos treinamentos meus a vencer isso aí, é exatamente porque eu fui o maior exemplo. Muito bom. Na faculdade eu me sentava lá no fundo, até o 3º ano da faculdade, porque eu não tinha coragem. E foi num processo desse de treinamento em que eu fui colocado na beira de um abismo, digamos assim, a falar sobre um determinado evento que eu participei. E naquele momento o chão desapareceu, eu fiquei, acho que não foi nem branco, foi verde, enfim, sumiu tudo da cabeça. E foi assim, foram os 5 segundos iniciais mais longos da minha vida que eu imaginava ali. Você passa um turbilhão de coisas pela sua cabeça, menos que você vai falar. Isso é normal. Wilson, essa questão de você ser formado em administração, tudo na tua vida foi muito planejado ou talvez por intuição você tenha caminhado para a administração e lá enxergou um campo profissional mais amplo onde você pudesse colocar teus talentos, tuas habilidades, tuas competências na realidade, em prática, né? A escolha pelo curso de administração, ela fez parte de um contexto familiar. Por meu pai trabalhar no comércio, já trabalhar na área, e a gente terminou aqui absorvendo isso aí e trilhou. Eu me lembro quando eu fui fazer minha inscrição no vestibular na Universidade Federal do Pará, eu fiquei em dúvida se eu fazia administração ou direito. Naquela época. Quantos anos? Eu tinha 18 anos. Nossa. 18, 19 anos. 19 anos eu ia fazer. Novo? E aí eu pensei, mas aí eu tinha prometido pro meu pai que eu ia fazer administração. Então eu terminei escolhendo administração. Então foi algo planejado. E foi. E fiz. E gostei, me apaixonei. Depois me pós-graduei em gestão de pessoas.
em marketing e passei a escrever sobre marketing, mas nunca terminou que não saindo da cabeça a necessidade, a vontade, o desejo de migrar para a área do direito. Aí foi quando... Mas essa paixão, eu percebo que o marketing pessoal veio primeiro do que o falando em público e depois tu descobriu a necessidade de querer. Quando é que você chegou a essa conclusão de que você queria falar sobre determinados assuntos que efetivamente você aprendeu dentro de um banco de faculdade? Eu percebi quantos alunos tinham dificuldade em apresentar trabalho na sala de aula, que ainda hoje tem. Né? É um problema muito sério. A faculdade ela prepara o aluno para conteúdos, mas ela não prepara ele. Se eu te digo como experiência como professor, 15 anos na sala de aula, nenhuma faculdade prepara o aluno pessoal para ele saber vender o produto dele quando sair da faculdade. Na preparação motivacional, na preparação emocional. Ele é preparado tecnicamente. E aí eu, como professor, eu via a dificuldade que esses alunos tinham na hora de apresentar o trabalho. As deficiências, os medos, as barreiras que eles enfrentavam e alguns trabalhos apresentados de forma medíocre. A faculdade engessa o professor? Muitas das vezes ou não? Não. Pelo menos nas faculdades que eu trabalhei, graças a Deus a gente tinha o domínio, a autoridade, tanto é que a coordenação sempre dizia, a última palavra é do professor. Bom, isso eu passei a adotar um método de ministrar aula diferente dos demais professores. Eu comecei a colocar na minha sala, alunos não sentavam um atrás do outro, era em arena romana, para que um pudesse estar interagindo com o outro. Isso facilitava a comunicação. Sim, e a troca de ideias. Né? Aluno meu, desde o primeiro período, ele já começava a ir para frente e expor o trabalho. E depois da apresentação, sempre eu dava as orientações de como eles tinham que se comportar, como é que eles tinham que fazer para poder apresentar. Nasceu aí essa intenção de falar em público? Foi exatamente aí, numa palestra que eu dei para uma turma de alunos sobre a questão do marketing pessoal. No término da palestra, lá na cidade de Balsas, um aluno me perguntou, professor, por que você não coloca esse assunto num livro que sirva para muita gente? E aí me veio aquela ideia na cabeça, passei a pensar um pouquinho e é interessante. Então eu comecei a escrever exatamente, mas como eu ia falar de marketing pessoal? Só marketing pessoal? Não. Então o título ficou Atitudes e Comportamentos na Construção da Marca Pessoal. O que o profissional precisa, como ele tem que se comportar para vender a sua imagem pessoal para o mercado de trabalho. Eu li um trecho desse livro e você passou uma impressão de que ontem à noite eu dei uma chamada sobre você, então está sendo muito mais fácil entrevistar. Eu percebi num trecho do teu livro, pelo menos na sinopse, não me recordo se era sinopse, nós somos um produto? Devo entender assim? Nós somos um produto. Com características, vantagens, benefícios e riscos? Nós somos um produto com características, com marca, com embalagem, com conteúdo e benefícios, valores, enfim. Eu sempre falo o seguinte, quando você sai da faculdade, quando você vai em busca de um emprego, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? É vender você. A pergunta do entrevistador, e isso a gente aprende na gestão de recursos humanos, por que eu devo lhe contratar? Então, nesse momento em que o entrevistador de pessoas faz essa pergunta para o candidato, o que ele está querendo saber? Ele está querendo, me convença que eu deva comprar seus serviços. O entrevistador, na hora da entrevista, o que se leva em consideração? Por exemplo, eu estou aqui expondo quem sou eu, o produto Sérgio Ricardo. Então, o Sérgio Ricardo ele tem competências e habilidades. Sim. O entrevistador consegue, na tua ótica, tu consegues avaliar essas duas premissas na hora de uma aprovação ou uma reprovação? Existem testes que podem ser aplicados que vai identificar determinadas aptidões, tá? Inteligência todo mundo tem, uns usam, outros não, mas todo mundo tem, um dom divino que você não tem. Você acha que a psicologia, o momento de uma pessoa não determina o estado psicológico dele no momento, por exemplo, de uma entrevista?
Só para a gente correr para esse lado, vai para a gente voltar. Por isso que na condição de professor, eu sempre falei para a faculdade, para a coordenação e para meus alunos que, no meu modo de ver, não é uma prova momentânea que determina a competência técnica ou o grau de conhecimento de um aluno. Tá? Porque eu posso muito bem fazer uma prova, colocar um aluno para fazer uma prova e naquele exato momento aquele aluno está passando por um problema emocional, um problema de ordem pessoal que vem abalar a sua condição de se concentrar, de focar nos resultados que ele precisa. Então, há testes que vocês conseguem... Agora, o que a gente pode aplicar? Por exemplo, a gente aplica um teste de QI. Um teste de QI para avaliar, aí não tem como ele burlar um teste de QI. E não é considerável, por exemplo, a questão psicológica dele naquele momento? Não é. Inclusive o teste